Olá, eu sou a professora Rosana Quitério e nós vamos estudar o assunto 1 da nossa disciplina Sociologia da Educação. Neste assunto, trataremos da sociologia como ciência, o surgimento da sociologia como ciência. Os nossos objetivos de aprendizagem são identificar o conceito de sociologia, analisar o percurso histórico do surgimento da sociologia como ciência, diferenciar as principais características da sociologia. Durante os estudos deste assunto, nós percorreremos alguns períodos históricos importantes que contribuíram para o surgimento da sociologia e para a sua conceituação enquanto ciência. Inicialmente, vamos observar essas imagens, né? Será que nós poderíamos dizer que elas retratam uma sociedade dos nossos dias atuais? Certamente que não, não é mesmo? Observando cada uma dessas imagens, nós percebemos várias características diferentes da nossa realidade atual. As sociedades antigas, mais antigas, tinham suas próprias características e com o tempo, com a ação do homem, o desenvolvimento da tecnologia, elas foram sofrendo importantes modificações. O primeiro ponto que nós temos a destacar quando falamos no ser humano é a capacidade dele de viver como um ser social. O ser humano foi feito para viver em sociedade. Dificilmente, vivendo isolado, sozinho, ele conseguiria se desenvolver e estabelecer relações importantes para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. É claro que isso precisa acontecer de uma maneira organizada e interdependente, para que as características culturais possam ser ensinadas e aprendidas. Nós, enquanto seres sociais que somos, aprendemos diversas características culturais com os nossos antepassados, com os nossos pais, nossos avós, né? Com os livros que lemos, com os filmes que assistimos. Há um grande acervo cultural que é transmitido de geração para geração, porque somos seres sociais. A vida do homem em sociedade passa por inúmeros movimentos e reconfigurações associadas a diversos fatores. Basta que pensemos como vivemos hoje e como viviam as pessoas da nossa mesma idade há 30 ou 40 anos atrás. Certamente nós vamos identificar importantes diferenças no modo de vida, nas nossas ocupações, até mesmo nas nossas profissões. A tecnologia, nos dias de hoje, é um dos principais fatores de mudança da forma como o ser humano vive. Mas também há outros fatores que influenciam nisso, né? São avanços nas áreas que envolvem questões econômicas e de governo, as mudanças de paradigmas, pensávamos de uma forma, hoje pensamos de outra, nas buscas por explicações para fenômenos, entre outros aspectos. O ser humano apresentou, nesse seu percurso de desenvolvimento histórico, inúmeras mudanças nas suas maneiras de viver e relacionar-se com a sociedade. Desde as suas estruturas comunitárias mais simples, como a família, até a complexidade das grandes corporações empresariais e das relações com o governo estabelecidas. Vamos pensar, né, como viviam as pessoas há 50 anos atrás. Como eram as residências? Quais recursos a dona de casa tinha, o homem tinha para agir no espaço em que ele vive? Hoje, as nossas casas são dotadas de internet, na grande maioria, né? Principalmente por quem reside nos centros urbanos. Temos diversos aparelhos eletrônicos, utilizamos a energia de uma forma muito diferente do que as pessoas usavam há 30, 40 ou 50 anos atrás, né? Todos nós sabemos que a tecnologia trouxe importantes contribuições para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, e isso também tem outras consequências importantes. Mas o fato, né, o principal aspecto que nós podemos destacar aqui é a forma como nós vivemos hoje, que é muito diferente de como isso acontecia nesses anos anteriores, né? Pensando aí em 1970, 1960,
Como eram as residências? Quais recursos elas tinham? Do que as pessoas precisavam naquela época para viver? Como nós somos hoje? Será que nós conseguimos imaginar a nossa vida sem um telefone celular? Sem a internet? Sem o computador? Nas nossas casas, provavelmente, encontraremos lá uma ou duas televisões, né? Coisa que era raro há 50 anos atrás. E a gente tem isso com uma grande naturalidade, lidamos com isso com grande naturalidade. Então, certamente, o nosso modo de vida mudou, evoluiu, se aperfeiçoou em diversos aspectos. A busca por conceituar o que vem a ser a sociologia enquanto ciência vai passar por todas essas mudanças e por esses diferentes entendimentos da vida do ser humano em sociedade, né? Tanto na maneira como eles se organizam, como da forma como os diferentes grupos surgem e se relacionam entre si. As próprias famílias hoje têm uma condição diferente, uma estrutura diferente, uma composição diferente do que tinha há tempos atrás. Para que nós possamos entender de forma mais consistente o surgimento da sociologia, nós vamos precisar então aqui, na nossa aula, pontuar alguns aspectos históricos importantes. Vamos lá? Primeiro, voltando lá no nosso século XV, nós vivemos o período das grandes navegações. O que eram as grandes navegações, né? A busca pela expansão territorial. Então, principalmente os países europeus se deslocavam de navio em busca de novas terras, em busca do domínio de novas terras. Com isso, riquezas, a exploração das terras recém-descobertas ficavam a cargo aí desse país que teoricamente descobria as novas terras, como foi o caso do próprio Brasil. A Reforma Protestante, um outro período importante da história da humanidade, no século XVI, né, que começa a buscar a fuga do domínio da Igreja Católica e leva ao questionamento, à busca pela racionalidade e também à explicação das coisas, não somente de uma forma teológica, ligada à religião. Depois nós podemos citar a ascensão da burguesia, né? No século XVII, a burguesia ganha força nas sociedades europeias e busca o seu espaço. Ela procura ascensão social, econômica, a participação política na sociedade, e isso foi um grande avanço pensando em uma sociedade que vivia sob o domínio do clero, né, e da nobreza. A Revolução Inglesa, lá no nosso século XVII, que representou um manifesto contra o poder absoluto do rei e modificou o pensamento sobre as formas de governo. Então, muitos países, a partir disso, deixaram de ter a monarquia e buscaram outras formas mais modernas de governo, como, por exemplo, a república. Depois nós temos a Revolução Industrial no século XVIII, né? As máquinas a vapor, a modernização das indústrias, a necessidade de aperfeiçoamento da mão de obra por parte do homem e, consequentemente, né, a preparação profissional realizada dentro das escolas. Tudo isso trouxe também importantes mudanças para as sociedades. Depois podemos falar, ainda no século XVIII, sobre a Revolução Americana, que colocou em xeque dois processos de colonização diferentes, que foram desenvolvidos pelas colônias inglesas ao sul e ao norte do mesmo país, dos Estados Unidos. A Revolução Francesa também trouxe importantes contribuições para essas mudanças na sociedade, com seus ideais de liberdade, ligada às ideias do iluminismo, a busca por um homem mais reflexivo, mais liberto do poder do Estado, que buscasse o seu bem-estar, uma vida diferente daquela que vinha sendo vivida pela maioria das sociedades. Então, o baixo clero, comerciantes, banqueiros, empresários, trabalhadores urbanos e camponeses foram todos envolvidos, né, e sofreram as consequências da ação ocorrida com a Revolução Francesa. E aí nós temos o surgimento da sociologia, né, com ideias de Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx.
todos eles importantes sociólogos, pesquisadores e que contribuíram muito para o entendimento da sociologia enquanto ciência. Todas essas tentativas de busca por explicações das novas realidades, entender o que acontecia na sociedade, serviram de base para o surgimento da sociologia como uma ciência. Ela vai buscar entender o movimento da sociedade, como as coisas acontecem, quais os reflexos disso e de que maneira o homem é afetado por isso. Além disso, as instituições que fazem parte dessa sociedade também sofrem grande reflexo dessas mudanças e desses movimentos. Podemos afirmar que a sociologia como ciência acadêmica irá afirmar-se nas obras principalmente de Émile Durkheim, na França, e de Max Weber, na Alemanha. Ambos muito preocupados em integrar a sociologia aos aspectos científicos necessários para garantir métodos e teorias necessárias para isso. É importante aqui nós destacarmos que uma ciência, ela não se constrói de qualquer jeito. O método científico é rigoroso, ele exige rigor em todo o seu procedimento, em todo o seu caminho, né? Para que a sociologia fosse entendida como ciência, esses dois autores tiveram grande preocupação em desenvolver seus estudos com o rigor do método científico, porque era isso que ia contribuir para que a sociologia fosse vista como uma ciência e ganhasse o seu espaço na sociedade como tal. Aspectos que caracterizam a sociologia. Podemos citar a indução como modelo predominante, ou seja, a observação dos fatos. Um sociólogo vai se preocupar em observar os fatos da sociedade para poder estudá-los. Neutralidade valorativa. Então, a sociologia não realiza juízo de valor. Ela simplesmente observa, relata, compara e daí surge um novo conhecimento. Moralmente neutra, né? Um pesquisador, um sociólogo, ele não deve imprimir no seu trabalho, na sua pesquisa, aquilo que ele acredita como certo ou errado. Ele precisa se manter neutro na construção de seus estudos. A transitoriedade. A sociologia estabelece o estudo de fatos que venham a acontecer na sociedade com certa regularidade. É possível que o que nós acreditamos ser correto hoje, daqui a 5 ou 10 anos, nós possamos entender que não é correto mais, que existe uma outra forma de se pensar, de se agir ou até mesmo de se viver. A busca pela classificação, elaboração de hipóteses, observação e criação de teorias. Isso tudo são etapas do método científico e a importância que isso existisse, né, no processo de constituição da sociologia como ciência é muito grande, porque era justamente isso que ia trazer esse valor, né, e esse entendimento para essa nova ciência que surgia diante de todos esses fatos que aconteciam na nossa sociedade. Espero que você possa se aprofundar nos seus estudos, que você busque mais conhecimento no texto, no material que está disponível no seu portal e até a nossa próxima aula.